Paquetá é o anúncio do dia. O Flamengo contratou o jogador por 42 milhões de euros, como eu já falei, 260 milhões de reais, um quarto da dívida do São Paulo, para você ter uma ideia. O São Paulo que está aí implorando para o Corinthians pagar 1 milhão para o empréstimo do Alisson, e o Corinthians não quer pagar porque não tem. Enquanto isso, o Flamengo gasta 260 em um único jogador. Mas não tem. Isso aí, Massa, em 3 meses aí muda tudo. Daqui a pouco tá tudo ao contrário. Não vai ficar para sempre, não. Fica tranquilo. 3 meses não digo, mas... Mas 3 séculos, quem sabe, né? Pode mudar, desde que o São Paulo tenha uma gestão boa, né? Olho na tela com os números do Paquetá, para a gente debater a chegada do jogador. No West Ham, que está lutando para não cair na Premier League, são 19 jogos e 19 como titular. Em outras palavras, o Flamengo acaba de contratar um titular da Premier League. Coisa que me parecia completamente inimaginável em toda a história. 5 gols e 1 assistência, 269 minutos para fazer um gol, 1,4 finalização por jogo, 0,6 no gol. O Arnaldo sempre ressalta que ele é um meio-campista que chuta no gol, faz gol. 1,3 passe decisivo por jogo, ou seja, bola no pé dele, você pode ter a boa chance de ter um gol, pelo menos. Mais de um gol. Grandes chances criadas, 6. Bolas recuperadas por jogo, 4,2. Eficiência nos duelos, 45%. E ali o mapa de calor, ele joga mais pelo lado direito, onde ele deve jogar mesmo, no Flamengo, né? Talvez no lugar do Carrascal e tal. No time titularíssimo do Flamengo. Possivelmente. Muito bem, tá aí. Lucas, vou começar com você. Opa! Paquetá. Vale, não vale? É muita grana? É um super jogador? E aí? Para quem tem o dinheiro, e o Flamengo tem, já mostrou isso até com os balancetes, né, relacionados às temporadas passadas, vale a pena. Eu acho que 41 milhões de euros é irreal para muitos times do futebol brasileiro, mas se tiver no orçamento, um jogador desse nível realmente vai custar cifras elevadas. Você citou titular de Premier League e ídolo de um dos grandes clubes do país, que não vive um bom momento, é verdade, mas é um dos gigantes de Londres, né, uma cidade que respira futebol. Então, acho que para quem tem, não há dúvida de que vale realmente o preço. Não vale você, talvez, adquirir alguma dívida para contratar um jogador que tenha esse quilate, mas chega para mudar a história do Flamengo, que dá para dizer que talvez não precisasse de um jogador desse nível, mas há a vontade de um lado, há a vontade do outro, e é tudo para ser um casamento quase que perfeito. Não é um jogador em fim de carreira, é um movimento até um pouco estranho. A gente vê muitos jogadores saírem da Europa para o Brasil já naquela fase elevada, 30 e poucos anos, para terem mais 2 ou 3 anos de auge. O Paquetá não. É um jogador que chega com esse contrato de 5 anos, onde a gente pode esperar que durante todo o período do vínculo dele, ele vai apresentar um futebol para ajudar muito o Flamengo. É uma das grandes contratações do passado recente do futebol brasileiro, na minha opinião. Talvez a maior contratação. Bom, do ponto de vista financeiro, é a maior. Massa, e aí? E aí que o Paquetá é um jogador que na seleção brasileira nunca me agradou, nunca gostei dele na seleção, mas ele, pro nosso padrão aqui de futebol brasileiro, joga demais. E vai dar mais uma opção para o Felipe Luiz, que já tem bastante gente para montar um time de 11 jogadores. Acho que mais do que isso é você ter um elenco ainda mais forte, né? Porque ele pode jogar no lugar do Arrasca, ele pode jogar pelo lado direito, ele pode jogar até às vezes como centroavante, como segundo atacante. Enfim, é um jogador com muita polivalência, que tem números excelentes, jogando numa equipe que... Cara, o West Ham tem uma coisa legal, não sei se vocês sabem, eu conheci toda a estrutura, eles herdaram todo o legado olímpico, sabe? Eles têm uma escola lá onde era o centro de imprensa, em Londres. Além do estádio. Além do estádio, né? Que vai desde os 2 anos de idade até a criança se formar. Tem um centro de treinamento com 3 campos e 16 apartamentos, onde eles alocam ali crianças da Fundação West Ham que não estão bem na escola. Então, você leva a família toda, o pai, a mãe, vê o que está acontecendo, se o pai está com problema de álcool, está desempregado, a mãe, enfim. Eles têm realmente uma coisa de se tirar os olhos, né, de encher os olhos, né, dar inveja, usam o futebol para isso. E o Paquetá no Flamengo, cara, sem dúvida, fica ainda mais gigante o time, ainda mais favorito, né, ainda mais espanhol, como você gosta de dizer, para ganhar o campeonato. Porém, quando a bola rola, as coisas mudam um pouco, né? Elas não são tão assim. Vimos agora Flamengo e Fluminense como foi. Eu tinha falado, né, antes, quando a gente fez lá quem vai ganhar, favorito, quem a gente fez ontem, eu tinha falado o Flamengo, se chegar ao Paquetá, se não ganhar 2 dos 3 campeonatos principais, é vexame.
reforço aqui, vai ter que ganhar os 2 com esse time aí. Contratou um jogador de 260 milhões, é quase o time inteiro de todo mundo. Mas, Tirone, veja só, cara, o futebol ainda é um jogo, cara. Eu sei. Não é uma coisa assim que... Eu não entendo como você consegue falar isso. Eu não é por maldade, não. Talvez eu seja burro, acho que sou um pouco, mas... Cara, não é como você construir uma casa, que você vai lá, faz o projeto, coloca, vai tijolo por tijolo, certo? Primeiro faz os alicerces, depois faz o telhado, né? Senão não dá para fazer o telhado sem a casa embaixo. É uma coisa meio mecânica, né? O futebol não é assim, cara. Tem aleatoriedade, tem arbitragem, tem jogador que escorrega, tem erro. Claro, evidente que neste recorte que você faz, eu não seria louco de dizer que neste momento nós estamos diante de uma supremacia econômica brutal que nunca houve na história. Porque o futebol era de outro jeito, né? O que eu sempre debato com você é que, para mim, Vasco, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, jamais serão Getafes. Jamais serão. Né? Esse, para mim, é um ponto fundamental. Mas, taticamente, tecnicamente, para o padrão do futebol brasileiro, o Flamengo cresce muito com a contratação do Paquetá. Olha, foi só eu falar isso, os rubro-negros já estão com medo. Não é assim. Não pondo pressão, não pode pôr pressão. Não, mas como você assim? põe pressão... Eu tô pondo. Eu acho que contrata o Paquetá por essa bala aí. Tem o melhor time, já é o campeão. Não, e não se esqueça que então, quer dizer que o time do Flamengo é pior que o do ano passado? O Flamengo tem ainda um jogador que custou caríssimo e que não joga por questões físicas e... De La Cruz. Exato, e tá lá, e vai ficar lá. Aqui, ó, e, a galera tá falando, não pode falar isso, aqui, ó. Tá botando pressãozinha, diz aqui o Roder. Roder, ou é Flamengo ou não é? Como então, assim? mas eu acho assim, então, eu entendo até o seu discurso da espanholização, mas cada vez que você fala, é menos espanholização e mais... incompetência do resto, cara. Bayernização, germanização. Exato. Estamos caminhando para isso. Aliás, eu acho que essa é a questão. E, na verdade, se você... O Bayern, ele não é pressionado a ganhar a Champions League, mas ele é pressionado a ganhar todos os títulos na Alemanha. Se ele não ganhar a Copa da Alemanha e a Bundesliga, é vexame. Toda a temporada. É lógico. A tamanha a distância dele para os demais. Tamanho nível de investimento dele para os demais. Concordo com você que, em relação ao ano passado, mesmo que o Palmeiras... o Palmeiras contratou um jogador muito bom para completar o time, o Marlon. O Marlon tem um nível, o Paquetá tem outro nível. Sim. O nível de contratação do Flamengo foi muito maior, além dessas questões peculiares que o Mancini vem apontado do Palmeiras perder jogadores importantes do elenco todo para fazer frente ao Flamengo no ano todo. E o Cruzeiro, que estava se reforçando, ano passado fez um bom papel, trouxe o Gerson. De novo, o Gerson tem um nível, o Paquetá tem outro nível. E também, assim, só para comparar os dois, né? Muita gente prefere o Gerson ao Paquetá, eu acho uma loucura. Mas muita gente prefere. Muita gente acha o Gerson melhor na seleção. Eu sempre gostei, você sabe. Eu sempre gostei do Paquetá na seleção, no West Ham, no verdade, sempre time de basquete. Então, acho que o Tite acabou com ele na Copa passada, botando ele de volante. Acho ele um excelente jogador. Um dos, se não, 11 titulares, 12º jogador, 13º da seleção. Agora, o Flamengo fez uma coisa com o Paquetá que eu não imaginava, que era trazer agora. Esse é um movimento que surpreendeu até a Inglaterra. Por quê? Porque o time dele está o time tradicionalíssimo. O Mancini acabou de citar o capítulo mais recente da história do West Ham. Um time que não cai de divisão há muito tempo. Está na sua temporada mais enroscada, como se fosse, digamos, o São Paulo agora. Na temporada, e o Paquetá fosse o Luciano. Fazendo a proporção da importância do jogador. O Flamengo... Quero contratar o jogador. Os caras, só quero entregar daqui a 6 meses. Porque eu preciso permanecer na primeira divisão. Só daqui a 6 meses. O Flamengo foi até tirar o cara antes do fechamento da janela europeia, como se o Bayern de Munique tivesse contratado o Paquetá. Ou se um time europeu forte tivesse contratado o Paquetá na hora que ele quis. Tudo bem, vamos analisar depois isso, nós vamos voltar para a terra, nós vamos falar do Alisson, por exemplo. Eu acho esse tipo de postura do jogador brasileiro, muitas vezes,
inaceitável. Pode ser Também. do Alisson, do Gerson, do Já Paquetá. falei isso, também, concordo sempre. Eu acho a falta de profissionalismo gigante. Também. A vontade de jogar, ela não está acima do contrato que você assinou. O Alisson Paquetá, passou de todos os Gerson, limites, todos, né? os O caras. Todos os casos. Nós vamos falar do Foi lá Alisson, no CT, temos novidades. É isso, temos vamos novidades. lá. Mas aí que tá, né? Alisson não está sendo contratado por alguém que tem 40 milhões de euros. Então, ou 50, porque a operação toda... operação Não, toda vai vai dar custar 50. dinheirão. Não, 50, mas vai passar dos 50. E aí, cara, assim, me dá a impressão, de fato, que o Flamengo não está mirando, embora o rubro-negro esteja achando que você está pressionando, o Flamengo não está mirando o Palmeiras, o Cruzeiro, está mirando o PSG. Concordo muito. A temporada do Flamengo acabou por pênalti de não ser campeão do mundo. O Flamengo quer ser campeão do mundo. Eu também acho. O objetivo do Flamengo nesse ano é ser campeão do mundo. Não só do continente e do brasileiro. Para chegar até lá, ele precisa repetir. A Libertadores pode ter. O cara pode escorregar, o cara pode bater nariz. Pode acontecer. Mas ele está mirando, depois de ter enfrentado ano passado o Chelsea, o Bayern e o PSG, ele está mirando ter um time do nível dos melhores do mundo. Mas E agora ele tem um elenco que pode elenco. fazer as duas coisas. Ele né? tem um elenco brasileiro e excepcional. Libertadores. Detalhe, o Paquetá, ele trouxe o Vitão, que vai ajudar muito o ano inteiro, que é um zagueiro que seria titular em qualquer clube brasileiro, num elenco que tinha três... O Massini tá falando, eu tô com o Benedetti, o Palmeiras não sei o que lá. Tá, os caras trouxeram o Vitão para ser uma opção na zaga. Então os caras têm agora o melhor elenco do continente disparado, eles já tinham. E acho que o sonho é conquistar o mundo. Como combina com o perfil do seu novo presidente, que é um presidente... Sabe aquele... Lembra aquela novela que o cara ficava jogando o globo para cima? Assim? Dono do mundo. Dono do mundo. É o BAP. Ele joga lá o globo para cima e tá. Às vezes, dá errado. Tarcísio Meira, o dono do mundo. Tarcísio Meira, o Acho que ator? era. Era o Charlie Chaplin. É, o Charlie Chaplin. Era Era o nem Antônio nascido, Fagundes, cara. Tarcísio Meira e o Antônio Fagundes. Lembrem aí, quem era o dono, dono do mundo. da Cara, novela? o Lucas, nem os pais dele se Não conheciam. sabe o que é isso. Provavelmente. Ele não sabia nem o que é novela, na verdade. Já tá meio fora de moda. Mas É sério, eu acho que é um plano que vai além, com esse time, com esse tipo de reforço, com o time que já tinha, é um plano que vai além além do que eles já fizeram ano passado, que foi histórico, muito significativo e difícil de repetir. Mas o Flamengo vai tentar ir além.